musicais, todos pedindo a paz, todos falando em nome da paz. E, entretanto, entrou o movimento hippie, que eu participei, porque calhou bem para mim na época. Eu já estava com vontade de romper com o que estava acontecendo também, apoiando tudo aquilo. E aí fiz viagens, Salvador, Rio, fui para o exterior, depois voltei, andei em Arembepe, desses lugares todos, e vi a linguagem que estava surgindo entre a juventude. Então, escrevi, nesse período, os morcegos estão comendo os mamãos maduros, mas fiz questão de botar um título ligado à cultura nacional. Todo mundo conhece e sabe que nossas frutas tropicais, conhece nossa cultura e tudo. Aí botei na capa e ficou muito legal. Teve uma pessoa que estava com problema. A capa dos morcegos, acho que você não tem os morcegos ainda. Você pode procurar por aí. Pois é. Então, na contracapa, quando o Jorge Amado viu, ele achou um avanço que eu fiz do Urubu-Rei para os morcegos, porque eu fiz mais em ficção e muita poesia no livro. Inventei palavras, criei sonoridades, vocabulário, botei tudo, mas botei a viagem hippie, que era a nossa viagem na época, as viagens chamadas. O mundo estava em mudança. Então, esse livro virou um clássico da década de 70, porque ninguém fez uma ficção. Desses amigos e colegas de letras, ninguém fez uma ficção. O Ali, que era meu amigo e tudo, ele falava muito e tudo, era uma pessoa presente, mas ele só escreveu praticamente um livro. Me segura que eu vou dar um troço. E aí, como a linguagem ficou um estranhamento na linguagem tradicional da literatura brasileira, foi como se o modernismo, um avanço do modernismo. Eu incorporei o surrealismo, o futurismo e essas escolas estéticas europeia e africana, porque o futurismo, por exemplo, que Picasso botou na pintura, ele se inspirou nos maconhes de Moçambique. É uma tribo de lá que fazia uma pintura parecendo uma pintura diferente, né? com ângulos, fora da tradição da linguagem das lendas e tal. Ele incorporou com um componente europeu, aí criou essas vertentes estéticas, né? Futurismo, surrealismo, etc. Que o modernismo já tinha ampliado, que o modernismo da Semana de Arte Moderna em Portugal, e no Brasil, em São Paulo, abriu. Nós nos livramos da literatura colonial, que antes era tudo ainda colonial. E foi aí que o livro se esgotou rapidamente, falaram muito no livro. Infelizmente, hoje, todos os dois estão esgotados. Eu estou querendo uma reedição desses dois livros. Até eu não tenho o livro, tem um ou outro. O Urubu tem um, o Morcego tem uns 2 ou 3. Então, depois disso, entrou... Eu fui para a Europa pesquisar escolhi a literatura africana de língua portuguesa, porque só se falava na literatura inglesa, americana, francesa e tal. Ainda não tinha ninguém que fizesse um trabalho sobre um povo
colonizado, subdesenvolvido. Eu aí enfrentei. Eu aí. Bom, foi o que ela falou aqui. Repita, por favor, aí, Marilu. Exatamente, porque a gente chega a um ponto que, não, que já que além do conhecido, a gente procura o desconhecido. É a chamada, isso é a verdadeira inovação que se fala muito, porque o que a gente já sabe. Agora a gente tem que procurar aquilo que a gente não sabe. Quando eu entrei lá nos museus africanos em Lisboa, do, da colonização e tudo, eu fui descobrindo uma revista chamada Lembranças, Almanaque de Lembrança Luso-Brasileira, publicado em Portugal e difundido na África desde 1850, não me lembro bem se foi 49 ou 52, até 1932. Essa revista publicou os principais autores brasileiros, os abolicionistas, como Castro Alves, anti-escravista, começou com Castro Alves e vem Cruz e Souza, e vem os poetas negros que surgiram no Brasil e tal, e outros poetas modernistas. E aquilo calou fundo na alma africana, entre os colegas africanos. Todos tinham um sonho de independência e de libertar daquela literatura portuguesa, de origem portuguesa, porque é o natural dos povos, né, lutar pela a sua independência nacional. Então, eu conheci os escritores lá na casa. Eu cheguei a pegar a casa, esqueci o nome agora, onde é a casa dos estudantes do africanos, né? Tinha um outro nome lá que eu não me lembro. Parece que é Além Mar, uma coisa assim. Essa casa de estudante foi muito importante, onde as manifestações literárias da África começou a ser divulgada. Eu peguei um período já pós a Casa dos Estudantes Africanos, em Lisboa, que vieram estudar. Muitos poetas de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique, também estudaram em Portugal, os que puderam, né? O que vieram e tal. Aí foi aquela com a literatura brasileira inovadora que eles citam, movimento dos intelectuais de Angola, que é praticamente uma cópia do modernismo brasileiro, que eles citam nominalmente. Aí abriu esse leque de futuro para cada um poder falar aquilo que achava melhor, né? Não tinha aquela prisão vocabular, nem literária, nem estética dos valores coloniais. E aí, e aí eu pesquisei e encontrei uma coisa interessantíssima. Por exemplo, a presença do Tomás Antônio Gonzaga, inconfidente brasileiro da independência, no nascimento da literatura moçambicana. Ele chegou a criar ele foi degradado para lá, criou uma escola literária em Moçambique, onde ele difundiu a literatura e fez os primeiros poemas anticoloniais na África. Depois veio o nosso grande Gregório de Matos, que o governo aqui colonial não aguentava mais com ele, e mandou para Angola.
Gregório de Matos teve uma influência enorme, porque ele escrevia, ele era contra a dominação estrangeira e escreveu grandes poemas sobre isso. Eu publiquei está aí no livro, a influência da literatura brasileira na literatura africana. Olha, que nós já voltamos ao século XVII, voltamos aos inconfidentes brasileiros, voltamos aos grandes, vamos chamar assim, grandes poetas rebeldes, como o Gregório. E aí, toda essa problemática toda, eu consegui, durante 10 anos, condensar nesse livro, que tem 500 e poucas páginas. Eu pensei que, chegando na Bahia, teria uma recepção melhor. Eu tive dificuldade até de editar o livro aqui. Foi através de um contato. Eu não entendo isso, porque nós, na Bahia, somos o estado que tem mais africano no Brasil, mais influência, mais, como é que se diz, influência, não só influência, porque a influência africana no Brasil é explorado na coisa mais da comida, na dança, nessas questões, mas ninguém fala, fica mais não tocam na trajetória da libertação, do movimento, da literatura culta, escrita, da poesia, não toca, né? Fica só uma influência que exatamente, que só serve para o sistema mesmo, mas não serve para as pessoas conhecer realmente a história. Então, eu preferi a literatura culta, a poesia, a literatura, justamente por isso, para mostrar que, além dessa influência, tem essa questão também na literatura culta, da influência importante, porque o Brasil foi o primeiro país a ficar independente. Era colonizado também por Portugal. E o sonho dos africanos era fazer um país como o Brasil. Depois, na descolonização, teve aqueles problemas, outros países assim, antidemocráticos tomaram conta, ajudaram e tiveram influência, mas uma influência relativa, porque a influência histórica da cultura é mais forte que qualquer influência de qualquer grupo político, porque aquilo é a alma da nação. E aí eu levantei nesse livro os movimentos culturais todos que aconteceram nesse período, os escritores africanos todos importantes que eu conheci e que gostava e que estava relacionado, e os grandes poetas brasileiros, românticos e outros, que mesmo poeta romântico como Alves de Azevedo, eu descobri um poema dele no Almanaque de Lembrança, ele criticando Dom Pedro por causa da colonização, a favor da liberdade, né? Além dos poetas como Cruz de Souza e outros. Aí tem muita coisa inédita que até aqui no Brasil não é conhecido dos próprios autores brasileiros. Caçoave aparecia nas epígrafes dos poemas. Era super admirado na África. E o Almanaque de Lembrança Luso Brasileiro contribuiu para essa divulgação, porque na época não tinha imprensa. O primeiro livro publicado em Angola foi de um poeta português, que também é literatura portuguesa,
teve influência nesse processo todo de modernização, em 1849. E um exemplar desse livro foi encontrado na biblioteca do Senado dos Estados Unidos. Eu fiquei surpreso quando saiu a primeira edição da Conspiração dos Búzios. Falta falar sobre a Conspiração dos Búzios, da revista Passagra. A revista Passagra condensou aquele movimento que eu participei em Lisboa, dos escritores. Eu me destaquei que eu tinha uma página no Expresso e publiquei, naquele processo de descolonização, poetas angolano, brasileiro, africano, moçambicano, fiz assim um apanhado e defendi o 25 de abril como o movimento mais democrático que houve, porque incidiu em 2 continentes. E não era um movimento para uma hegemonia, para uma teoria só, era um movimento democrático. Aí fizeram lá uma pesquisa e encontraram o dossiê do 25 de abril comigo, a revista Passagra publicou. Isso é uma coisa importante também, mas pouca gente conhece. Essas hegemonias políticas das grandes potências, principalmente as potências não democráticas, que se aproveita da pobreza do país e tudo para poder criar uma hegemonia, uma dominação, sai de um colonialismo e entra em outro. Pois é. Aí aparecem essas teorias vazias que podem acontecer em qualquer lugar, mas uma coisa que não tem história, não tem raízes, não tem profundidade. O estruturalismo que influenciou a Universidade Brasileira por um tempo, graças a Deus, eu conheci Eduardo Portela, foi ministro da Educação, da Cultura. Eduardo é de Feira de Santana, e ele me tirou da PUC, botou na Universidade Federal, quando eu fiz o mestrado. Porque ele falou: Ramiro, apoio suas ideias. Nós não podemos ficar nessa coisa vazia de falar da coisa europeia só, sem incorporar a raiz nacional. Eu também sou defensor dessa teoria. Aí eu escrevi lá, ainda tem esse livro, Literatura e Colonialismo. Foi minha tese de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está inédita. Agora, a minha tristeza foi chegar, sentir a falta o retrocesso na educação no Brasil, e chegamos a um ponto das livrarias fechar o Brasil todo, quase todo. Uma ou outra sobreviveram, mas ninguém gosta mais de ler, de nada, e não tem uma formação democrática sólida, nem universal, por causa disso também. Porque o livro é uma base para você encontrar essa sólida formação cultural e democrática. Então, isso prejudica até um país que quer ser um país democrático. Mas cadê as bases culturais que foram jogadas de lado por causa essa geopolítica atual agora, porque essas tendências totalitárias acabaram. Ninguém fala mais nisso, porque ninguém quer viver a liberdade. A liberdade é o futuro. Surgiu exatamente por causa de... Mas sabe por quê, professora? Tinha nosso nível cultural era excelente.
porque desde a escola pública primária no Brasil, e onde eu nasci, Guaí, uma mata fechada, atlântica, sem estrada, sem nada, encontrei professores do primário de primeira qualidade, professores abertos, pluralistas, incentivadores da cultura e tudo. Eu era chamado de poeta já com 8, 9 anos. Chegar na escola, professor, chegou o poeta e tal. Aí eu perguntei a meu pai o que era, estava me chamando de poeta, o que era isso. Aí meu pai, que já foi um dos primeiros a ter ido em Salvador, falou: a próxima viagem, que for para Salvador, eu vou lhe levar. Vai eu, você e sua mãe. Eu vou na Praça Castro Alves e lhe mostrar a estátua de Castro Alves, que foi o que lutou contra a escravidão. Falou bem isso para mim. Então, meu pai, que era não frequentou a escola, né? Ela sabia, o professor sabia. O professor era negro, inclusive, o professor Moisés, um grande professor que eu tive no primário. Fui para a Conquista, fiz a admissão, fui para a Conquista, grandes professores lá de Catité, daquela região. Fui para Jiquié, grandes professores. Inclusive o meu amigo Luiz Cotrim, que era meu professor, foi em Jiquié que eu escrevi os primeiros textos. Era publicado no manual da escola. Nós criamos lá esqueci o nome que se diz, pregava no mural da escola. Tinha um quadrado com vidro, a gente botava. Eu escrevi os primeiros artigos e tudo. Foi de Jequié. Escola Regis Pacheco, se não me engano, a Regis Pacheco era Conquista, escola normal, lá de Jequié. Grandes professores eu tive lá. Porque o Brasil não só empobreceu socialmente, com essa desigualdade e essa miséria que perdura até hoje, mas também culturalmente, educacionalmente, foi um empobrecimento amplo, geral e restrito. É, não, isso é, pois é, mas sabe o que aconteceu? É, é, havia, pois pois é. Eu, quando eu vejo uma foto antiga, eu vejo como o Brasil já foi um país, por incrível que pareça, socialmente mais desenvolvido que agora. Não tinha a criminalidade que tem hoje, não tem as favelas que tem hoje, não tem um retrocesso educacional que tem hoje. O Brasil, até na roupa que a gente veste, minha família, a família de Guaí, meu avô fundou lá a cidade, foi um dos fundadores, e
tinha só uma fazendinha que ele dividiu com os filhos e o resto ele dividiu com os habitantes um bocado de posse da terra. Né? Antes cobrava, depois deixou. Não tinha mais aquele afloramento, deu para todo mundo. A cidade quase toda. Meu avô tinha já essa coisa, porque a família, nós viemos daí da região de Jiquié, veio montado em burro, em cavalo, até chegar na mata, né? A, a minha avó, Ana, quando chegou naquela mata toda, ela saiu de uma cidade, aí em Jiquié, as cidades circunvizinhas já eram mais desenvolvidas um pouco. Ela ficou chorando porque com saudade, né? E naquele mundo desconhecido, cheio de bichos, de urros, de coisa, ela ficou. Meu pai falou que ela chorou durante muitos anos. As lágrimas dela, lágrimas de saudade da família, dos amigos, até dos colegas de escola, porque em Guaí era tudo mata. Mas eu estou falando esse lado poético para mostrar que nossa vocação também, que não sei porquê, há alguma coisa na gente, pela beleza da natureza, pelos, a história, pelas coisas que têm acontecido, e pela essa sensação sensorial, que às vezes é de ludicidade que a gente sente das coisas, de mistério, de fantasia e tudo. Criamos um povo com a tendência também para essas coisas além da matéria, espirituais. E aí, por isso que nós temos tantos poetas grandes, escritores e tudo, e a cultura brasileira é tão rica. Com a mistura de raça, isso cresceu, que veio da África, veio daqui, veio da Europa, veio de todo lado. Isso tudo é um fenômeno que não acontece, às vezes, com alguns povos isolados, porque o problema de alguns países é tentar se isolar através de doutrinas que, na prática, a gente vê que são falidas. Eu estudei muita filosofia, estudei essas filosofias contemporâneas, essas teorias políticas e tudo, e vi que não dava certo, porque não incorporava as coisas, era de exclusão, não era de inclusão. Pois é, o carnaval e outras coisas. Então, a gente tem que fazer uma coisa democrática, uma coisa que inclua e não exclua, porque todo mundo tem direito. Mesmo a tecnologia hoje, às vezes eu critico, mas, por outro lado, permitiu que todo mundo se manifestasse. Se as pessoas não sabem se manifestar, eu noto que há uns 10, 15 anos atrás, quando eu escrevia, as pessoas não só curtiam, como comentavam. Hoje ninguém comenta mais nada, porque não tem vocabulário, não tem leitura, não tem uma escolaridade sólida. Fica toda hora aqui. Quando eu estou conversando com você, fica entrando. Compartilhe isso para mim escrever. Toda hora. Porque praticamente eu fico pensando, poxa, tanta gente e mal faz curtir, ninguém dá opinião, não dá mais nada. Como é que nós vamos, um país como o nosso, um país grande, rico, com um povo assim? É uma tristeza você ver, eu sinto falta, eu estou conversando com você, estou alegre, porque tenho com quem conversar. A gente não encontra nem pessoa para conversar. Eu pego o Uber aqui, conheço alguns motoristas, quando eu falo, tem uns que falam assim, seu Ramiro,
vamos parar o carro aqui para a gente continuar o papo, está muito bom. Eu sinto a mesma coisa, não sei me expressar. A falta de educação, de leitura, essas coisas prejudicou muito o país. Nós não temos quadros qualificados. Você vê que os políticos hoje e outros quadros aí não têm bons administradores, porque não tem formação nenhuma. É uma tristeza. Tá bom, Marilu. Acho que já deu uma boa retrospectiva, né? Pois é. A curtição, a curtição era aquela coisa do Zip. Era uma coisa fascinante que esses dois dedinhos, paz e amor, eu conheci tanta gente. O pessoal vinha conhecer a Bahia, de São Paulo, Rio, paz e amor, paz e amor. Aí a gente começava a conversar. Pessoal universitário de um nível melhor e tudo. Foi assim quando eu terminei a faculdade de Direito, era para trabalhar logo, né? Mas conheci algumas amigas, uma foi a mãe de meu filho, e minha filha em Londres, mora no Rio, e outras. Senhor Ramiro, o que, é que você está fazendo aqui na Bahia? Vamos lá para o Rio, lá tem mais oportunidade. Eu tenho casa, tenho um. Você pode ficar lá em casa e tal. Aí eu pensei bem em tudo, aqueles carnavais e tal. Aí tinha gente que vinha só para me conhecer no carnaval. Aí vou embora, então vou embora. Foi assim que eu fui para o Rio, passei uma fase muito boa, fiz o mestrado, fui professor do Instituto Português de Leitura, sou professor lá. Ensinei lá, dei curso e tudo. E não tinha recurso, mas fui levado, consegui bolsa de estudo da Fundação Gulbenkian, de Portugal. Fui para Portugal e fui também por causa da ajuda das moças da época que eu conheci, que eram interessadas tudo em cultura, em viagem, essas coisas assim, né? Uma foi a mãe de minha filha, que mora em Londres, é professora da Universidade de Londres, a Carolina Matos, minha filha. Depois, não cheguei a me casar com ela, mas vivi um tempo e mantive essa amizade. Ela veio agora, me vê agora. Esse ano apareceu na Bahia com minha filha, a Eliana Laura. Depois eu novamente fui para Portugal, já com a bolsa da CAPES. Eu ganhei a bolsa da CAPES. Eu mandei esse livro para a CAPES, mas não serve nada. Eu quero ver quem foi para o exterior, deve ter outros, é claro, né? Mas eu mandei o livro para casa, todo o meu trabalho que eu fiz lá. Mas não diz mais nada, porque no Brasil a cultura não interessa mais, essas coisas não interessam mais, é só a criminalidade, a esperteza. É uma tristeza. Isso desanima a gente. Eu chego na maturidade, na idade avançada, com essa tristeza de ver meu país assim. E não veio solução, porque desde a escola primária até agora, não se vê não tem família, a família ficava estruturada, não tem educação. Eu sou um pessimista nessa área. Eu vou despedir de você, que eu vou precisar ir aqui no sanitário. Tá bom?